Pelo ângulo da chamada filosofia, a reencarnação vai responder às grandes indagações. Por que somos tão diferentes? Por que uns sofrem mais e uns sofrem menos? Por que a vida de uns é mais fácil, a de outras mais difíceis? Por que as pessoas têm diferentes aptidões? Da onde vem a genialidade, a ignorância? Por que uns são mais felizes? Por que uns têm vida longa, outros têm vida curta? Por quê, meu Deus, por quê? Os porquês da vida, as razões das aparentes diferenças que nós temos, elas se dissolvem diante do conceito da reencarnação. Porque é a partir do momento em que nós compreendemos que a vida é maior do que a existência, que se dilata diante de nós uma compreensão profundamente diferente. O Espiritismo vem falar para nós que o período em que nós vivemos do berço até o túmulo, nós conceituamos isso como sendo existência. Essa é uma existência corporal. Então, o homem teria várias existências, entre berço e túmulo, várias existências, e uma única vida. Nós só temos uma vida. A vida é uma só, que atravessa diversas existências sucessivas. E nós, portanto, desenvolvemos as nossas potencialidades a partir dessas várias existências corporais, aonde o espírito tem a chance de exercitar as suas virtudes na direção do progresso. Grande pergunta que surge dentro desse campo filosófico é qual o sentido, qual a razão do processo da reencarnação? Por que reencarnar? Qual o objetivo disso? O objetivo da encarnação, segundo o próprio Livro dos Espíritos, é permitir aos homens a confirmação de seu crescimento espiritual. Os espíritos estão criados para serem almas felizes e puras. Nossa destinação é a felicidade. Fomos criados por Deus para sermos almas plenas, capazes de viver o amor em plenitude. Só que esse acesso à felicidade, ele só vai ser sentido em nós na medida em que nós experimentarmos o amor. A experimentação do amor, a vivência do amor, é a solução única para que o homem tenha acesso à felicidade. É impossível, na leitura que o Espiritismo nos oferece, nós sermos felizes sem experimentarmos o amor. Isso está na lei de Deus, isso está estabelecido na questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec assevera que o homem, a partir da vivência da lei natural, está fadado à felicidade. Diz a resposta dos Espíritos: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso significa dizer que, quando nós, obrigatoriamente, vivemos o amor, nós caminhamos na direção da felicidade. Então, eu preciso aprender a amar, eu preciso viver esse sentimento para que eu consiga ser feliz. Isso está atrelado uma coisa na outra. Felicidade e amor são duas faces de uma mesma moeda e não tem como nós alcançarmos uma sem a outra. Portanto, assim, o homem precisa desenvolver as suas potencialidades, ele precisa aprender a vivenciar esse amor de forma mais efetiva. Como que ele vai, então, vivenciar e demonstrar esse amor? É verdade que nós poderíamos, no mundo espiritual, demonstrar isso, dizer que nós amamos e fazer os nossos votos e termos uma vida razoavelmente alinhada com isso. Mas não é suficiente. Sabe, a vida no mundo espiritual, ela tem, para nós, alguns instrumentos que dificultam saber se nós efetivamente somos bons. Porque nós estamos diante da realidade mortal. Nós estamos diante de tudo aquilo que representa a ideia da existência de Deus, da necessidade do bem, da imortalidade, do progresso. Então, do lado de lá, quando nós despertamos para as realidades do Espírito, nós dizemos, não,
Eu tenho que amar, sim, eu tenho que perdoar. E os espíritos, por conta disso, conseguem ter uma compreensão e uma vivência, uma forma de interpretar as suas vidas muito mais alinhadas com o pensamento da lei de Deus. A grande pergunta que se impõe é: mas essa compreensão, ela é realmente, já está incorporada nesse ser? Ele realmente já entendeu a necessidade do amor para a felicidade? Isso é verdade mesmo? É verdade. Então vamos verificar se é verdade. A encarnação é o melhor instrumento para provar a nós se nós efetivamente somos bons. Porque o que acontece? No fenômeno da reencarnação, neste tipo de mundo que nós vivemos, que é um mundo ainda bastante material, ocorre um processo de acrisolamento. O espírito ele vai se agasalhar dentro de um corpo muito denso. É diferente nos mundos mais avançados, onde os corpos são mais sutis. Mas na Terra, onde os corpos são muito densos, o processo de encarnação nosso, ele promove, por consequência da densidade dos nossos corpos, um apagamento razoável da nossa memória. É o chamado véu do esquecimento. E, nesse sentido, os espíritos foram muito precisos na definição desse termo. Véu do esquecimento. Porque o que é um véu? Um véu é um objeto que ele se interpõe entre os olhos e alguma coisa e que nos dificulta de ver, mas não nos cega, não apaga tudo, apaga apenas uma parte da nossa memória. Nós, portanto, perdemos uma parcela das nossas convicções, das nossas ideias, daquilo que nós pensamos, de tal sorte que esse processo de apagamento da memória permite que fique aceso no nosso eu apenas aquilo que é verdadeiramente mais íntimo dentro de nós. Somente aquilo que é mais profundo dentro das nossas almas é que efetivamente desperta conosco no mundo físico. Todas as nossas aparentes conquistas, todas as nossas crenças que não estavam realmente enraizadas no cerne da nossa alma, elas vão ser apagadas. Eu vou esquecer, porque não estava, na verdade, no meu interior. Estava numa fração do meu eu que era da minha racionalidade. Na hora que eu passo pelo esquecimento do passado, eu renasço no mundo físico, eu só renasço com aquilo que verdadeiramente são conquistas que eu realmente consegui fazer. Então, ao renascermos na Terra, nós estamos entregues às nossas convicções mais profundas. Então, eu tenho a prova real das minhas conquistas na medida em que eu encarno. Encarnar, portanto, é dar a prova para o universo, é dar a prova para mim mesmo e me apresentar diante da lei com as reais conquistas que eu consegui fazer. É por isso que é tão importante o processo da reencarnação, porque ele dá ao homem a condição dele provar aquilo que ele efetivamente já conquistou. E, ao mesmo tempo, é a chance, por conta desse esquecimento, de fazermos um novo futuro para nós. Porque nós temos a oportunidade de esquecer duas coisas que são vitais para o nosso progresso. Esquecer o mal que fizemos e o mal que nos fizeram. Então, esquecer o mal que fizemos nos dá a condição de nós conseguirmos avançar. Eu não ficar fixado naquilo que eu fiz de errado, o que eu fiz, remoendo minhas culpas, meus erros, minhas faltas, meus tropeços, que me impede de caminhar. Essas condições do passado, elas me impedem de poder ir para a frente, de poder fazer novas conquistas. E, ao mesmo tempo, permite que eu esqueça o mal que me fizeram. Porque alguns de nós estamos remoendo dores de séculos, milênios passados, por conta de algo que nos fizeram. E se nós ficássemos no mundo espiritual, nós dificilmente conseguiríamos esquecer essas dores, essas dificuldades que o mundo nos apresenta e que a gente precisa, de alguma forma, vencer. Então, a reencarnação é como se fosse um refrigério na minha mente. Eu esqueço as bobagens que eu fiz. E posso, com isso,
caminhar mais leve e construir um futuro feliz, que de certa maneira vai ajudar a abonar as faltas que eu cometi no ontem. E ao mesmo tempo, eu posso esquecer um pouco daquele mal que me fizeram e assim eu poder caminhar com um pouco mais de velocidade na direção do progresso. É essa leitura que o Espiritismo nos apresenta para nos dizer o quanto é importante para nós o grande fenômeno da reencarnação, pela ótica filosófica que o Espiritismo possui, apresentando para nós o sentido mais exato do porquê que Deus, o soberano Senhor, estabeleceu esse como um mecanismo para o grande fenômeno evolutivo da criatura humana. E o mais interessante de tudo isso é que existe um atributo de Deus que diz que Deus é justo e bom. Uma leitura atenciosa das obras doutrinárias nos vão mostrar que Deus ser justo e bom não são dois atributos, é um atributo só. Todas as vezes que nas obras espíritas aparece que Deus é justo e bom, eles não vêm separados. Você não vai encontrar em nenhuma obra espírita assim. Deus é imortal, vírgula, justo, vírgula, único, vírgula, eterno, vírgula, bom. Não aparece. Aparece assim. Deus é único, vírgula, imortal, perdão, imortal não, eterno, desculpa. Deus é único, vírgula, eterno, vírgula, justo e bom, vírgula. Justo e bom é sempre juntinhos. Por quê? Porque não é justo e bom. Ele é justo e bom a um só tempo. E a gente, às vezes, fica com dificuldade de entender. Como pode Deus ser justo e bom a um só tempo, se quando a gente é justo, a gente não é bom, e quando a gente é bom, a gente não é justo? Como nós poderíamos entender essas duas faces aparentemente contraditórias dentro do atributo de um único ser, que é Deus? Então, se Deus é único, se Deus é eterno, se Deus é imaterial, se ele é imutável, ele é justo e bom, se ele é onipotente, como que ele é justo e bom? Como que ele é justo e bom? Então, a gente pega o conceito da reencarnação e pergunta: a reencarnação, na ótica da doutrina espírita, é uma expressão da justiça ou é uma expressão da bondade de Deus? Não dá para responder. Porque quando a gente pensa que é uma expressão da bondade, porque permite aos espíritos uma nova oportunidade para que eles consigam crescer na senda do progresso e assim alcançar a felicidade, nós lembramos que as existências corporais estão todas atreladas com a história do ontem, aonde os equívocos que nós cometemos, eles reaparecem nas existências futuras, exigindo determinadas ações que corrijam essas faltas, fazendo com que a gente perceba que essa bondade de Deus em nos oferecer novas existências está trançada com a justiça. E dizemos, não, não é da bondade, não. É da justiça, porque o que eu fiz no ontem ecoa no hoje. Não, é justiça, é justiça. Quando eu vou dizer que é justiça, não, mas é uma justiça muito abrandada, meu Deus. Porque só de oferecer inúmeras oportunidades para que você se refaça, só isso já é um indicativo de que você, meu Deus, tem uma bondade maravilhosa por trás disso. Então, ficamos nessa gangorra mental. É justiça ou é bondade? O que é que nós temos na dinâmica desse processo de crescimento do indivíduo? Nós não temos a resposta para essa pergunta, porque Deus não é justo e Deus não é bom. Deus é justo e bom a um só tempo. Então, a reencarnação é a expressão mais nítida da conjunção dessas duas características de Deus em um único atributo que ele possui: justiça e bondade. Dentro dessa visão que a leitura filosófica que o Espiritismo nos apresenta sobre a reencarnação nos traz, vem junto com o conceito da reencarnação, o conceito da lei de causa e efeito, que apresenta para nós o fato de que os espíritos que cometeram determinados equívocos numa dada existência, eles muito provavelmente precisarão encontrar experiências que ajudem a solucionar as dificuldades que eles possuem. Porém, na visão da doutrina espírita, o conceito de pagar
não é exatamente o que nós encontramos na obra doutrinária, porque ninguém paga o passado. O objetivo não é que o espírito pague pelo aquilo que ele fez. O objetivo, pela lei de causa e efeito, é que o espírito se eduque diante daquilo que ele fez. Então, se eu cometo um delito hoje, eu não tenho que obrigatoriamente passar pela mesma coisa que eu fiz para que eu consiga crescer. Eu preciso aprender que o que eu fiz é errado. Na medida em que o espírito se convence de que aquilo que ele executou não era correto, fazendo com que ele não repita essa mesma falta, havendo uma nova oportunidade, o espírito se educou. Uma vez que o espírito se educou, não é necessário que ele passe pela mesma experiência que ele provocou. Existe, portanto, 3 formas diferentes de nós resolvermos um conflito espiritual que a gente tenha por conta de um equívoco que nós fizemos. Primeira forma de corrigir, compreendendo que o que fizemos é errado. Tomando consciência de que aquilo não era correto. Através da leitura, da reflexão, da meditação, de uma reconceituação de valores, de um esforço interior de modificação íntima, você pode realmente mudar a sua maneira de ver a vida e, portanto, se libertar de determinadas condutas equivocadas que não valem a pena que você continue tendo. Se o espírito passa por essa experiência e ele aprende por essa via, ele não precisa viver aquilo que ele fez, porque o espírito se educou e ele, portanto, não vai cometer a mesma falta. Segunda forma dele se corrigir. Ele, na verdade, ele não conseguiu fazer isso apenas refletindo, analisando, mas ele aprendeu vendo o erro do outro. Ele viu o que o outro fez. Ele viu a consequência no outro. E quando ele viu o que aconteceu no outro, ele diz, eu não quero isso para mim. E aprendendo com o que acontece no outro, ele diz, isso é ruim, eu não vou fazer isso. E mesmo ele tendo cometido uma falta desse tipo no passado, ele recupera o seu passado, compreendendo de maneira distinta aquilo que ele realizou. Então, ele toma consciência das coisas a partir do erro do outro. E a terceira forma é a partir da nossa própria experiência. Se eu não aprendi refletindo, se eu não aprendi com o erro do outro, eu vou aprender com a minha própria falta. Só que isso não é suficiente. Depois que o espírito passa por essa compreensão, ele só absolve a sua consciência quando ele efetivamente repara o erro que ele fez. Ele não precisa, portanto, expiar, mas ele precisa reparar, que é o que foi tirado do lugar, você voltar para o canto de onde você tirou. É você reconstruir o que quebrou. É você refazer a coisa para que a alma se sinta absolvida nas suas faltas. Se eu cometi um determinado delito, eu me sinto em paz na hora que eu restauro aquilo que eu fiz de equivocado. Não é necessário que eu passe pela expiação, pelo sofrimento, não precisa. Mas a reparação vai ter que passar. Se eu não aprender meditando, se eu não aprender com a falta do outro, eu vou precisar aprender com a minha própria dor, com o meu próprio sofrimento, para que eu desperte pela expiação, e aí, então, a partir desse mecanismo, eu consiga começar o processo de reparação, de refazimento das coisas equivocadas que eu pratiquei. E dentro dessa leitura que o Espiritismo vai nos apresentando, vamos entendendo a reencarnação, a chamada grande lei, como um aspecto do amor de Deus, que permite que a gente retorne para que a gente tenha a chance de ser feliz, para que nenhum espírito, mesmo errado, equivocado, fragilizado, perca a oportunidade de que ele consiga avançar na senda do progresso. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º, criou um código da vida, código penal da vida futura, onde ele apresenta os instrumentos que a gente precisa passar para o mecanismo da evolução. E ali ele diz que no processo de evolução dos espíritos, você tem que passar por 3 etapas quando comete uma falta. Primeira parte é o arrependimento, a segunda, a expiação, e a terceira, a reparação.
O arrependimento é a compreensão de que eu estou errado, a compreensão de que eu errei e o desejo de não fazer mais isso de maneira equivocada. Que eu posso fazer isso pela minha falta, pela falta do outro. Eu posso descobrir que eu estava errado através de leituras, de estudos. Então, eu descubro e eu me arrependo. A segunda é a expiação, que pode ser mais branda, pode ser mais fraca, ou seja, não é porque eu fiz uma coisa que eu vou ter que passar obrigatoriamente por aquilo que eu fiz, mas eu preciso fazer um reencontro com essa experiência. Não da mesma forma, eu não preciso passar pela mesma dor. Por exemplo, olha, fulano abandonou a mãe no asilo, então ele vai ter que ser abandonado no asilo. Não é preciso. Eu posso, de repente, compreender que isso era errado e não precisar passar pelo abandono. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para provar que isso eu consegui corrigir. Então, numa reencarnação, trabalhar em prol, trabalhar num asilo, ajudando pessoas, ser um médico geriatra. Eu tenho inúmeras formas de atuar, recuperando o meu erro sem necessariamente passar pela mesma falta que eu cometi. Os fenômenos de reparação são inúmeros, porque o objetivo de Deus é fundamentalmente que a gente consiga educar as nossas almas. São essas as questões que se escondem por trás das reflexões filosóficas que o Espiritismo apresenta sobre essa questão. Mas a doutrina espírita apresenta um aspecto trino. O Espiritismo não tem 3 aspectos, ele tem um aspecto só. O aspecto trino, porque é o tríplice aspecto, não são os 3 aspectos do Espiritismo, é o tríplice. Então só tem um. E esse tríplice aspecto diz que o Espiritismo é a um só tempo, filosofia, ciência e religião. No ângulo das reflexões filosóficas, a reencarnação tem esses desdobramentos. No aspecto científico que o Espiritismo nos apresenta, ele não somente diz que a reencarnação existe, porque ela soluciona essas indagações da filosofia, das desigualdades, das aparentes desigualdades que o homem tem, e equaciona esses problemas da vida e justifica o porquê de tantas coisas, dá lógica e sentido ao porquê da sociedade ser do jeito que é, e coloca Deus numa condição muito mais extraordinária do que um Deus parcial, que dota uns de mais e outros de menos, dentro de um cenário de uma única existência. Mas, além dos aspectos filosóficos, os aspectos relacionados à visão científica que o Espiritismo tem também são muito interessantes. Porque, a partir das experimentações mediúnicas, é possível encontrar muitas explicações para muitas coisas. A mediunidade nos dá a possibilidade de nos revelar muitas informações sobre todas essas coisas. E a saber, fenômenos incríveis sobre todos esses dramas que se escondem através da chamada reencarnação. Mas, apesar da grandeza das justificativas relacionadas ao aspecto filosófico, e apesar das convicções inamovíveis que as discussões dos aspectos científicos nos trazem, é dentro do aspecto religioso que nós vamos encontrar as questões mais sublimes da reencarnação. Porque de nada adiantaria para nós refletirmos e filosofarmos sobre porquê da reencarnação, se nós não aproveitássemos para a nossa vida pessoal. Teria muito pouco aproveitamento a convicção científica do fenômeno da reencarnação, se nós não trouxéssemos para a nossa vida pessoal o que significa tudo isso. É aí que se apresenta a importância da doutrina espírita. Porque o objetivo do espiritismo não é falar da reencarnação. O objetivo do espiritismo não é falar de mediunidade, de mundo espiritual, de lei de causa e efeito. Isso não é o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo é a transformação moral do homem, é a mudança das nossas vidas, é inaugurar em nós um novo momento nas nossas histórias enquanto espíritos. Ué, mas se isso é verdade, por que o espiritismo fala tanto de reencarnação? Por que o espiritismo fala tanto de mediunidade, de lei de causa e efeito? Por que ele fala tanto disso? Por quê?
Porque esse, na verdade, esse conjunto de ferramentas são os instrumentos dos quais os espíritos se valem para nos convencer a mudar. Porque as outras estratégias já foram tentadas. O Bhagavad Gita já disse, poucos ouviram. Os Vedas falavam, poucos se interessaram. O Buda veio nos trazer essa mensagem. Nem todo mundo se envolveu com ela. A Cabala judaica revelou a reencarnação Gilgulin para todos aqueles que viviam dentro do ambiente judaico. Isso não mudou suas vidas. Sócrates veio falar da questão da palingenesia. Isso não transformou tanta gente. Então, o Espiritismo, para nos convencer de que a gente precisa mudar, trouxe essa ferramenta apoiada numa série de outras instrumentações científicas para nos convencer que a gente tenha não apenas que saber que existe a reencarnação, mas tem que entender para que serve saber isso. Para que serve? Qual é o sentido que tem eu saber que eu já vivi outras vezes? Isso só está diante de nós para que a gente faça um propósito de mudança, para que a gente desperte efetivamente para a mudança que a gente tem para fazer, para que a gente descubra o grande objetivo da vida. E quando se perguntava para o Buda qual é o objetivo da vida, a resposta do Buda era extremamente profunda e resumida em uma única palavra. Buda, qual é o propósito, o objetivo da vida? Dizia o Buda. Viver. Esse é o objetivo da vida, viver, experimentar. É poder sentir o que a vida nos traz e aproveitar a vida. Talvez nós mesmos, espíritas, com tudo que nós sabemos, não estamos sabendo aproveitar o que a vida nos traz. Não estamos sabendo aproveitar as oportunidades sagradas da compreensão da vida imortal do lado de cá, para que as nossas vidas sejam um hino de gratidão por tudo aquilo que a gente recebe. Talvez nós não estejamos entendendo por que estamos aqui. Há muitas pessoas que sonham em descobrir qual é o objetivo pelos quais reencarnaram, achando que o objetivo das suas encarnações são coisas grandiosas, extraordinárias, imensas. Não são assim. Os maiores objetivos para nós, em termos de encarnação, são as questões que acontecem mais perto de nós. É muito mais importante para um espírito hoje na Terra resgatar uma relação rompida dentro do lar do que ganhar um prêmio Nobel. Porque as conquistas do intelecto, no nosso atual grau de evolução, elas já estão profundamente avançadas. O que está atrasado em nós agora é o aspecto moral. A tarefa da hora é o desenvolvimento moral nas nossas vidas. É a transformação das nossas almas. E isso a gente faz não no grande mundo lá fora, não na grande sociedade. Porque Deus nos concedeu a família não por outro motivo, mas por ser esse o espaço ideal para o desenvolvimento das nossas virtudes. Esse é o primeiro espaço onde temos que desenvolver as nossas potencialidades emocionais. Então, quando nós, através da doutrina espírita, aprendemos e descobrimos que a vida é muito mais do que a existência física, não é simplesmente para que a gente saiba, mas é para que a gente viva esse conceito. E os nossos lares, as nossas famílias, são a grande e maior prioridade que nós temos nas nossas vidas. Assim, aproveitemos os nossos dias na Terra, transformemos as nossas horas em momentos singulares para o nosso crescimento espiritual, para que valha a pena cada dia que nós vivemos na Terra, para que faça sentido todo o investimento que o Espiritismo vem fazendo nas nossas almas em trazer tantos conhecimentos para todos nós. Que nós reflitamos sobre todas essas coisas, para que a reencarnação não seja apenas um conceito para nós, mas para que ela seja a nossa alavanca de mudança na atual existência que possuímos. Que Deus, portanto, abençoe os nossos melhores propósitos nesse sentido, de entender a reencarnação à luz da doutrina espírita.